Valdivino. Quem é trabalhar na área da saúde é quase que Vidal, Beth. Conversar com quem não sabe nem mesmo quem ela é. Não sabe o que faz, não sabe quem são as pessoas à sua volta, por mais próximas que sejam. Ou seja, uma pessoa que teve uma completa perca de identidade. É muito triste, não, dona Maria? Né, dona Velma? Muito triste. Né, Valdivino? Beth, Dal? Você que compartilhou essa experiência que teve. É muito triste. Eu vivi isso. Eu vivi isso com pessoas que eu amava muito. E doía ao ver que aquela pessoa sequer me conhecia ou reconhecia. Que sequer reconhecia, na verdade, quem era ele e ela. Que eu tive essa experiência com o meu pai, eu ainda jovem, com a avó da Sheila, com a Fena. E não era fácil. Alguém que você ama tanto. E a gente quer o bem, né? A gente quer ver a pessoa que a gente ama bem. E de repente você vê ela perdida em si mesma. É muito difícil. Muito difícil. Desde domingo passado nós começamos uma série de mensagens com o tema Quem somos? Domingo passado o Tiago, ele trouxe uma maravilhosa mensagem falando sobre quem somos, o valor que temos e o propósito dessa condição de quem somos. Tudo isso baseado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E nós vamos continuar nos próximos meses, meditando, pensando sobre esse assunto. E o objetivo dessa série de mensagens é poder avivar em nossas mentes quem somos, para que assim nós possamos servir ao nosso Deus com alegria, com disposição, mas também com discernimento, com clareza de compreensão. Afinal, quando o nosso Deus ele está buscando os verdadeiros adoradores, Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com discernimento, com clareza, sabendo quem é Deus e quem somos nós. E quem somos nós. Hoje nós vamos avivar a nossa memória. E eu queria distribuir aqui para vocês um remédio que cura todo o problema de amnésia e Alzheimer espiritual. Ah, quem dera se tivesse também do Alzheimer físico, né? Mas do Alzheimer espiritual. Qual é esse remédio, irmãos? Alguém se arrisca a falar? Eu quero distribuir hoje de manhã. É começa com P e a outra palavra vai com D. A palavra de Deus. Levante aí se você tem esse remédio na sua mão. Esse é um remédio eficaz para curar todo o problema espiritual de amnésia e de Alzheimer. Infelizmente, como alguém que tem Alzheimer, muitos vivem tão somente porque estão vivos. Estão vivos, mas não têm vida. No sentido de propósito.
As pessoas vivem uma vida vazia, sem propósito, sem alvo, sem alegria, sem rumo, e com um grande vazio no coração, do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Vivem só porque está vivo, mas falta vida, falta discernimento, falta clareza, falta propósito, falta motivação, falta disposição, falta o entendimento de saber quem ela é, para que ela vive e como ela deve viver. E a palavra de Deus é esse excelente remédio que vai fazer de forma eficaz esse trabalho em nossa mente, em nossa memória. Portanto, ao longo dos próximos domingos, esse remédio ele será compartilhado aqui com todos vocês. Todos os domingos nós iremos compartilhar desse remédio aqui com todos, para que jamais nós venhamos a sofrer desse mal, para que jamais venhamos a esquecer quem somos, que venhamos ter a nossa identidade, que não venhamos mais a saber quem é o nosso Pai, quem são as pessoas à nossa volta, para que existimos. E mais, cuidado, você não pode estar dando como dose desse remédio somente os domingos aqui no culto, porque pode não ser suficiente para alcançar o propósito. É necessário que você use de forma regular, todos os dias, as doses desse remédio. É por isso que nós, como igreja, temos estimulado você a diariamente ler a palavra. Você tem sido estimulado pela igreja a ler a palavra? Tem irmãos aqui que se dedicam todos os dias a nos incentivar. Tem irmãos que tentam nos estimular através de brindes, sabe, de reconhecer aqueles que fazem a leitura, para que nós possamos diariamente estar fazendo uso desse medicamento, né, santo, que previne o Alzheimer espiritual, a demência e a amnésia espiritual. Faça bom uso. Faça bom uso. O tema da mensagem de hoje é: quem somos? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus, herdeiros por meio de Cristo Jesus. Mas o que significa? O que vem a ser isso? Paulo, ele escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 8, ele vai falar agora a partir de uma nova natureza que nós recebemos em Cristo. Ele começa lá no início do livro de Romanos, do capítulo 1 ao 3, fazendo uma declaração verdadeira e completa a respeito da condição de todo ser humano, tanto dos judeus, que era a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que é aquele povo do qual Deus chamou para ter referência para as demais nações. Tá cortando o microfone, tá? Então vamos lá. Estão me ouvindo bem? Então Deus chamou a nação para isso, né, para ser seu povo. Então do 1 ao 3 ele vai fazer a seguinte declaração: todos pecaram. Primeiro os gentios, porque viviam de uma forma dissoluta, mesmo tendo a revelação natural de Deus, mesmo tendo a possibilidade de saber quem era Deus, de conhecer Deus através da criação,
mas por causa da dureza dos seus corações, porque resolveram satisfazer os seus desejos em detrimento da vontade de Deus, essas pessoas se tornaram pecadoras. E aí Paulo vai dizer que também os judeus, que receberam a lei para que eles pudessem viver de forma santa, mas eles perceberam que não conseguiam cumprir com a lei, e a própria lei, que era santa, justa, declarava eles como pecadores. Capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 23, porque todos pecaram, e carecidos estão da glória de Deus. Capítulo 4, aí vai falar sobre a esperança que há em Abraão, que ele, pela fé, né, ele foi escolhido por Deus, para que através dele, de Abraão, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Seria uma herança, né, uma condição de sermos herdeiros da promessa por meio da fé, porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não era por causa da justiça de Abraão, porque bem sabemos e conhecemos pelos relatos bíblicos, que Abraão tinha suas falhas, mas por causa da fé, ele foi justificado diante de Deus, e nele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí capítulo 5 ele vai trazer isso, e Cristo, o novo Adão, a essa remissão, ao perdão do pecado. Capítulo 6 ele vai confirmar isso, que se nós fomos ressuscitados com Cristo, somos nova criatura. O sacrifício de Cristo, ele foi eficaz para perdoar os muitos pecados, porque aonde superabundou o pecado, por causa do sacrifício de Jesus, superabundou a graça de Deus. E Paulo diz que nós não devemos mais viver para o pecado, porque para ele nós já morremos, e Cristo morreu por nós. Capítulo 7, Paulo vai apresentar que nós fomos perdoados dos nossos pecados, os pecados foram perdoados, recebemos uma nova identidade em Cristo, porém, ainda vivemos numa natureza decaída. Ele vai mostrar a nossa luta, a luta do homem, todos os dias, contra o pecado. A carne dizendo faz, o Espírito dizendo não faz. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Quando eu vou ver o mal que eu não quero, eu já tenho feito. E aí no capítulo 8, Paulo ele vai dizer: agora pois, versículo 1, já não existe nenhuma condenação para os que estão sobre Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a gente entende aqui dessa condição de filho, é que essa condição de filho, ela não foi conquistada por nosso mérito. Ser filho de Deus não é mérito humano, não foi, não é, nem nunca será, até Jesus voltar. Ser filho de Deus é mérito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É muito importante entendermos isso. Toda a humanidade estava perdida por causa dos seus pecados. Não havia, nem sobre os judeus, nem sobre os gentios, qualquer esperança de salvação, porque todos estavam condenados. A própria lei declarava isso. O homem olhava para a lei e percebia que ele era culpado, porque ele não conseguia, por mais que se esforçasse, cumprir com toda a lei, por causa da sua natureza decaída, por conta do pecado. Assim, o próprio Deus, por amor à sua criação, para cumprir a sua justiça, porque Deus não iria simplesmente fazer vista grossa para o pecado, porque Ele é santo, e Ele não tem conluio, comunhão, conversa com o pecado. Ele é santo, e o pecado anda muito distante dele.
Então, para cumprir a sua justiça, porque Ele é justo, Ele enviou seu Filho Jesus, para que através de Jesus, condenasse na própria carne de Jesus, ou seja, no próprio Deus, o pecado. O pecado. Como também o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Ele vai dizer: vejam com que grande amor o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Não por capacidade, não por virtudes, mas por aquilo que Deus fez em Jesus, remindo os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, na cruz do Calvário. Você pode falar com toda ousadia: eu sou filho de Deus, mas porém, no entanto, tenha cuidado, não ande de peito inflado, como se você fosse o último copo d'água no deserto, a última cocada preta numa prateleira. Não é mérito seu, não é porque você é bonzinho ou boazinha, não é porque você é uma pessoa muito virtuosa, é porque Deus te amou através de Jesus. A tua condição, a nossa condição, a minha condição de filho de Deus, vem de um sacrifício vivo, pleno, que eu me arrisco a dizer, nenhum homem nesse mundo ousaria oferecer. Porque talvez você ousaria dar a sua vida para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares, mas você dá a sua vida por prostitutos, prostitutas, por adúlteros e adúlteras, por viciados, drogados, por ladrões, homicidas, parricidas, dá a sua vida por políticos ladrões, por pessoas desobedientes, por pessoas más. Eu ouso dizer, ninguém não faria isso. Talvez, como o próprio Paulo fala aqui em Romanos, talvez por um amigo, alguém assim que a gente ama muito, a gente faria isso. Talvez, tem que ser um amor mesmo, né? Mas Deus fez isso em Jesus. Portanto, a nossa condição de filho deve sempre vir em nossa memória aquilo que Deus fez para isso. Isso vai me ajudar a não andar de peito inflado, me achando tal, me achando superior aos outros que estão caídos pelas calçadas, que estão nos bares bebendo, que estão vivendo toda essa sorte de coisas que nós sabemos que não se deve. Mas a elas também é dada a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, porque não depende da virtude, depende de ela crer e obedecer a Deus, a sua palavra, e isso vai levar ela à condição de filho, por causa do sacrifício de não é mérito próprio. Lembre-se disso todos os dias, lembre-se disso todos os dias, reconheça isso todos os dias, e ao reconhecer, caia de joelhos na presença de Jesus, agradeça a Ele, se renda a Ele, e sirva a Ele com todas as suas forças. Não ande de peito inflado e se achando melhor, maior do que outras pessoas, seja elas quem forem, porque filhos de Deus vem pelo mérito de Jesus. Amém? Você é filho de Deus? Não tenha dúvida disso. Sim, amém. Mas o mérito é de Jesus.
o mérito é de Jesus. Como filho de Deus, não podemos mais viver como antes. Sim, porque quando vem o poder, vem a responsabilidade. Se nós herdamos em Cristo a condição de filhos de Deus, o que isso implica em nossas vidas? Deve implicar em alguma coisa, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Como filhos de Deus, não podemos mais viver como vivíamos antes. É por isso que Paulo vai dizer: assim, pois, irmãos, versículo 12, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. E como filhos de Deus, nós jamais herdaremos a morte. Ninguém combinou, ninguém falou, mas o Ayrton leu aqui, Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. E aqui, olhando para a palavra de Deus, olhando para essa condição de filho, nós precisamos entender: não podemos mais viver como antes. Não podemos viver de uma forma contrária agora a essa natureza que Deus tem nos dado em Cristo. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ele está falando, todo o contexto aqui vem de uma nova natureza que nós herdamos em Cristo Jesus. Nós vimos isso nos grupos de vida na semana. Nós vimos isso na quarta-feira, quando o Ayrton trouxe a mensagem sobre a santidade em Cristo. Uma nova natureza, onde ele vai dizer: tirem as roupas, as velhas roupas do pecado. Revistam-se das novas, da nova que se renova, quando ele vai falar aos Colossenses capítulo 3, versículo 10. E aqui ele vai dizer: portanto, ou seja, se vocês escutarem essas exortações que eu fiz a respeito da santidade, que é para deixar de viver em mentira, para falar a verdade, para irar, mas não pecar, para roubar, se roubava não vai mais roubar. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos filhos de Deus, aos santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas, nem indecentes, porque isso não convém àqueles que são filhos de Deus. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral ou impura ou avarenta, porque a avareza também é idolatria, é filho de Deus, e por isso é herdeiro de Deus. Não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, por causa dessas coisas que eles praticam. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora vocês são o quê? Foi fraco. Filhos de Deus. Vão refletir a luz do Pai. Lembra qual era o propósito de Deus quando nos criou lá no Jardim do Éden? Para que o homem refletisse a sua glória. Por isso que não foi a árvore, as árvores, as vegetações, nem os animais que foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, por mais belo que eles sejam. Foi o ser humano que foi criado, foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. E sabemos que essa imagem e semelhança não tem nada a ver com o aspecto físico, mas com o caráter.
com a personalidade, com os atributos. Como filhos de Deus, nossas vidas devem refletir o nosso Pai. No passado, o nosso pai era das trevas. Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu dissesse, não, Satanás não tem nada a ver comigo. Para longe de mim, Satanás, eu podia até dizer isso. Mas o que determinava isso era a minha obediência ao Pai ou não, a minha vida com o Pai ou não. Não era eu querer somente. Precisamos entender que nós não podemos mais viver como antes. Antes nós éramos filhos, mas não de Deus, mas filhos da ira de Deus, por causa do pecado que pousava sobre nós. Mas lembra, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, Ele nos limpa, Ele perdoa os nossos pecados do passado, do presente e até do futuro. É por isso que Paulo abre a carta dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, essa é a chave. Não é se alguém está andando em virtude, porque é preciso. Não é se alguém vive amando as pessoas, é preciso, mas não é por isso que não há condenação. É porque nós estamos debaixo, sob o sangue de Cristo, na sombra de Cristo, repousando em Cristo, vivendo em Cristo. Não há condenação para ninguém, homem ou mulher, jovem ou adulto, casado ou solteiro, branco ou negro, rico ou pobre, gordo ou magro, queira como queira dividir as pessoas, as classes. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação, porque é filho de Deus. Precisamos viver como filhos de Deus. Entendendo isso, irmãos, por favor, atentem para isso que a palavra de Deus está alertando: saia do pecado. Fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Se somos filhos de Deus, então não podemos viver nesse embaraço, nesse engodo do pecado, como o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12. Pare de brincar com o pecado, por menor que para você pareça ser, porque ele é um engodo. Ele vai te afastar de Deus. É caminho de morte. É caminho para se tornar, em vez de ser filho de Deus, se tornar filho da ira. Fuja do pecado. Todos os dias que Deus lhe permitir acordar, lembre-se disso. Agora, por causa de Jesus, você tem a semente divina. O Espírito Santo habita em você. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todos os dias que Deus lhe permitir você abrir os olhos, você se acordar, lembre-se disso. O Espírito Santo de Deus habita em você. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O Espírito Santo habita em você. E aqui é a terceira condição de sermos filhos de Deus. Como filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Olha do 14 ao 16: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de
a adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papai, paizinho, paizinho querido. O próprio Espírito, o Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Quando estávamos afastados de Deus, pairava sobre nós o espírito de servidão, de pecado, da morte. Mas quando reconciliados em Cristo por meio da fé, pela obediência do batismo, Deus nos concedeu o seu Espírito Santo. Amém? Você não está só. Deus derramou sobre a tua vida a semente divina. A semente agora que faz parte da nossa natureza não é mais aquela semente de Adão. É a semente de Jesus, o novo Adão, sem corrupção, sem pecado. Nós fomos gerados em Cristo, como filhos de Deus. E o selo, a garantia, é o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. A palavra ela nos exorta a andarmos no Espírito, em contraste com os filhos da ira. Os filhos da ira andam nos desejos da carne, dos pensamentos, fazendo aquilo que eles desejam e que eles querem. E é exatamente por isso que eles se tornam filhos da ira de Deus, Efésios capítulo 2. É exatamente por isso que eles se tornam filhos da ira. Nós andamos diferente, na contramão disso. Nós andamos em espírito, para assim andar em novidade de vida. Assim, irmãos, por favor, atentem para a palavra de Deus que nos ensina sobre essa maravilhosa verdade. Nós não estamos órfãos nesse mundo mau. O nosso Pai Celestial, Ele é conosco. Sua presença é viva e é atuante em nossas vidas. Lembre-se disso. Aproveite essa bênção maravilhosa de Deus na tua vida. Trate bem o Espírito Santo em sua vida. Alimente o seu espírito. Fortaleça-se no Espírito. Ande no Espírito. Trabalhe no Espírito. Viva no Espírito. Porque agora você é filho de Deus. Filha de Deus. Por último, como filhos de Deus, somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Parece que essa parte aqui é a parte que as pessoas mais gostam, né? Herança? Opa, estou dentro. Responsabilidades, estou fora. Essa é uma verdade implícita. Em Cristo, feitos filhos, nós temos herança juntamente com Cristo. É assim numa família. Jacó teve 12 filhos. Rúben, o primogênito, ele tinha a primazia e herdava a maior bênção, a maior herança. Mas todos os outros filhos também herdavam a herança do pai, junto com Rúben. Os filhos herdam a herança dos pais, e todos participam da herança. Se em Cristo nós somos feitos filhos, também participaremos. Versículo 17: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele sejamos glorificados. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus e temos a herança de Deus em Cristo. Então também devemos ser participantes dos sofrimentos, dessa condição de filho. Ora, se o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, padeceu, sofreu, por que eu vou querer ser melhor do que Jesus? Querer só as bênçãos? Querer só a fatia boa? Se eu sou herdeiro em Cristo,
eu sofro junto com Ele, para também ter a glória junto com Ele. Sem isso não há condição, não é a condição de filho. Aí é aproveitador, é aquele filho que só tem o pai e o considera no dia da herança. Os outros dias vive alheio a esse pai, fazendo tudo o que ele quer, contrário à vontade do pai, muitas vezes levando prejuízo ao pai, mas no dia da herança ele está lá: opa, eu também sou filho, mas não quis as responsabilidades que viria da condição de ser filho. E muitas vezes isso acontece conosco. Queremos as bênçãos, queremos herdar, queremos a vida eterna. Se você parar no meio da multidão e dizer: quem quer que o inferno ou o céu? Quem você acha que vai escolher o inferno? Só um louco, sabendo o que é o inferno. Todos vão querer o céu. Se disser assim: quem aqui é filho de Deus ou filho do diabo? Maria, não, Deus, eu sou filho de Deus. Quer a bênção, quer ser reconhecido, quer a herança, mas esquece da responsabilidade que vem dessa condição. Sim, é verdade, somos herdeiros e vamos nos alegrar com isso, mas entendendo que isso advém da responsabilidade também que temos recebido por meio de Cristo Jesus. Todos os dias, lembre-se disso, Deus me amou, Deus lhe amou, Deus, Ele nos amou e lhe deu essa condição de filho. Portanto, viva todos os dias como um autêntico e verdadeiro filho, todos os dias, buscando a vontade do Pai, tendo cuidado para não sofrer de amnésia, de demência, de Alzheimer, tomando todos os dias em doses regulares esse remédio precioso, porque não tem como você conhecer o Pai se não se relacionar com Ele. Muitas vezes eu me pego com os 3 jeitos do meu pai, e muitas vezes eu vejo os 3 jeitos do meu pai na figura dos meus irmãos. Isso é consequência de quê? Do DNA? Não. Talvez do DNA a gente adquira as características físicas, e talvez algo mais, mas comportamento, personalidade e caráter, isso é adquirido de uma convivência, de uma referência. Quando eu olho para alguém e começo a ver nessa pessoa algo que eu quero para mim. Então não dá para você dizer que é filho de Deus se você sequer conversa com o Pai, se relaciona com o Pai, vive com o Pai. Eu tenho certeza que aqueles filhos que foram os filhos só gerados, eles não têm aparência nesse sentido de comportamento, de caráter com o Pai. É fora da curva alguém que adquira isso, é fora da curva. O normal é que essa aparência do caráter, da personalidade, do temperamento, do jeito de ser, venha com a convivência, com o relacionamento. Então, irmãos, mais uma vez, qual é o propósito de nós estarmos trazendo essas mensagens todos os domingos? É para que eu e você, nós não venhamos a esquecer de quem somos. E é fundamental para mim, para você saber quem somos, conhecer a palavra de Deus, se dedicar à palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma, ela é remédio para que eu não venha perder a memória, sofrer de Alzheimer. De repente eu estou aqui, nesse meio, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu estou aqui, por que eu estou aqui. Eu vivo seguindo os modelos das pessoas, o que as pessoas fazem, o que elas dizem e por aí. Sofrendo de Alzheimer espiritual.
precisamos nos cuidar, para que jamais nenhum de nós venhamos a sofrer dessa doença física, mas ninguém podemos amenizar as consequências, mas isso não está no nosso poder tão somente. Mas na questão espiritual, é só você ser disciplinado e se dedicar a se relacionar com esse Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em você, através de uma vida de oração, através da comunhão com o povo de Deus. Você jamais perderá a sua identidade, jamais, jamais. Que o Senhor, Ele nos abençoe, irmãos, como igreja, que possamos estar sempre avivando a nossa memória, lembrando de quem nós somos, para que existimos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, agradecer pela tua palavra, agradecer, Deus, por nos fazer lembrar que somos teus filhos. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quero começar esse momento agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, seja nossos irmãos, sejam amigos que estão nos visitando nesta manhã. Agradecer a Deus pela sua vida que está nos vendo através do YouTube, que Deus continue abençoando a sua vida. Agradecer aos irmãos que serviram neste culto, serviram a Deus e serviram a igreja, que Deus continue